como se dá a divisão dos trabalhos no grupo de pesquisa? Enquanto o grupo de pesquisa em tribunais internacionais, o NET se encontra dividido em vários subgrupos que pesquisam e acompanham a atuação de vários tribunais internacionais existentes atualmente. Então nós temos um grupo responsável pela Corte Internacional de Justiça, um grupo responsável pelas 3 cortes universais de direitos humanos, por assim dizer, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos e a Corte Africana de Direitos dos Povos, o Tribunal de Justiça da União Europeia, o órgão de solução de controvérsias e os demais mecanismos de solução de controvérsia no âmbito da OMC, o Tribunal do Mercosul e assim sucessivamente. Então, cada um desses grupos, ao longo dessa linha de pesquisa, seleciona casos concretos referentes justamente à nossa linha de pesquisa e buscam nas nossas reuniões, que ocorrem mensalmente, ilustrar como vem sendo desenvolvida essa temática proposta para o biênio, de acordo com o caso escolhido e de acordo com o módulo de pesquisa no estágio em que se encontra a linha de pesquisa maior sob a contribuição para a efetividade do direito internacional. Então, desde já eu já gostaria de convidar o grupo responsável pelas soluções de controvérsias no âmbito da OMC para que apresente aqui hoje para a gente esse caso recente, que é o caso envolvendo o Brasil no caso do algodão. Por favor, Camila. Doutora Camila Capucci. E aqui eu também gostaria de fazer o registro, parabenizando a colega pelo título obtido na tarde de ontem. Boa tarde, gente. Então, como Ernesto antecipou, nós vamos fazer uma apresentação sobre o caso do algodão, que até hoje é assunto, né, dos jornais no Brasil. A gente vai tentar entender um pouquinho por quê. Eu, desde logo, já vou pedir desculpas, porque logo após a apresentação eu vou ter que me retirar, porque eu tenho um voo de volta para Belo Horizonte, tá? A gente vai começar com o Felipe. Bom, boa tarde a todos. Como a Camila falou, a gente vai apresentar para vocês um pouco do caso dos subsídios americanos ao algodão. Como vocês sabem, essa é uma disputa que já tem mais de 10 anos. Começou em 2002 e começou, na verdade, como vocês sabem, os Estados Unidos, assim como o Brasil, são 2 países que têm uma indústria dessa matéria-prima de algodão muito forte. E aí, os Estados Unidos começaram um programa de apoio à agricultura, e dentro desse programa eles tinham alguns subsídios que o Brasil entendia ser, na verdade, vedados no âmbito da OMC. Bom, alguns dispositivos, o Brasil dizia que esses produtores alegavam que estavam sendo violados pelos Estados Unidos. A gente pode aqui elencar alguns, como o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias, o Acordo sobre a Agricultura, o GATT 94 e o entendimento relativo à solução de controvérsias não trans. Bom, como a gente sabe, o procedimento se inicia pelas consultas, que consiste em quando uma jurisdição encontra outra para tentar resolver sua disputa de uma maneira amigável. No caso dos Estados Unidos e do Brasil, isso não foi possível. O procedimento de consulta durou 3 dias, entre 2002 e 2003. Eles, em 3 dias, tentaram resolver, colocar as diferenças de lado, mas não foi possível. E instou o Brasil a pedir, na realidade, a instauração de um painel. E aí, o painel, no âmbito do mecanismo de solução de controvérsia no OMC, ele é responsável por averiguar se de fato houve violação ou não no caso concreto. Bom, o caso é bastante complexo, mas para deixar de maneira simplificada, eu elenquei para vocês 6 queixas, que são as queixas mais relevantes dos produtores brasileiros com relação ao programa de subsídios americanos. A primeira queixa é relacionada à quebra da cláusula de paz do Acordo sobre a Agricultura.
que é que dizia a cláusula? O Acordo sobre a Agricultura, ele previa uma redução ao longo do tempo dos subsídios a essa indústria. Então, para que os estados não parassem de uma hora para outra de subsidiar a produção do algodão, não só do algodão, mas de vários commodities, o que é que eles fizeram? Eles disseram, durante esse período, até 2004, você pode conceder subsídios, mas no limite X. E aí o Brasil falava que, na verdade, até 2000, pelos cálculos que os produtores brasileiros fizeram, até 2004 os Estados Unidos poderia conceder até $1 bilhão em subsídios, $1 bilhão em subsídios. Só que em 2002 já passava, segundo os cálculos do Brasil novamente, de 2 bilhões. Então essa seria uma violação. Violação essa que foi realmente observada pelo painel. A segunda violação diz respeito a pagamentos diretos a produtores e a isenção fiscal com o intuito de ser um subsídio. Nesse caso, os Estados Unidos argumentavam que esse subsídio era desvinculado de renda, que no âmbito do Acordo sobre a Agricultura era permitido. O Brasil dizia que não, que na verdade não podia ser desvinculado de renda e que seria uma violação. Também foi acatado pelo painel. A terceira queixa ela é relacionada ao programa chamado Step 2 dos Estados Unidos, que é um programa que durou de 2002 a 2006. E o que é que o programa fazia? Ele dava pagamentos a produtores e consumidores de algodão. O Brasil argumentava que esses pagamentos eles eram vinculados, eles guardavam relação com o preço do algodão no mercado externo, o que caracterizava, denotava um subsídio à indústria. Né? E foi o que aconteceu. O painel observou que os preços pagos aos consumidores, eles tinham o objetivo de compensá-los por comprar um produto mais caro, que era o produto americano, ao passo que os pagamentos feitos aos produtores, na verdade, eles faziam com que os produtores conseguissem vender no mercado externo o algodão por um preço mais barato. Isso também foi acatado pelo painel. Entendeu que houve violação nesse caso. Bom, depois temos o programa de crédito à exportação, que o que se verificou é que o programa de apoio garantia o crédito dessa exportação dos Estados Unidos, na verdade, ele não se pagava ao longo do tempo. O valor dos prêmios na verdade, não faziam com que o programa fosse sustentável. E aí isso, de novo, denotava um subsídio. Porque se o programa não é sustentável, o governo, na verdade, está dando um mecanismo para que a indústria se mantenha artificialmente. Bom, depois a gente tem... Bom, essas 4 primeiras alegações foram acatadas pelo painel, depois eu elenquei mais 2 que não foram acatadas ou não foram acatadas integralmente. Uma era com relação a danos graves. O governo brasileiro argumentava que danos graves à indústria como um todo tinham ocorrido em virtude desse programa de agricultura americano, que o painel falou que entendeu que o Brasil não conseguiu comprovar. E a sexta queixa era, na verdade, que o Brasil argumentava que a isenção de tributos dada na exportação dessa commodity do algodão seria uma forma de isenção vedada no âmbito dos acordos firmados na Organização Mundial do Comércio. Que, de novo, segundo o painel, o Brasil falhou em comprovar. Bom, isso foi em setembro de 2002, acho que sim. E aí, um mês depois, em outubro, os Estados Unidos manifestou seu interesse em levar a questão para a Corte de Apelação da OMC. E aí eu vou comentar essa parte do uso. Boa tarde a todos, meu nome é Aaron. E como o Felipe disse, a partir do momento eu vou falar da parte de apelação dos Estados Unidos em relação à decisão tomada pelo painel. E a gente elencou basicamente 3 pontos que a gente considerou os mais relevantes na hora quanto à análise da apelação dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, ajuda interna. Em segundo lugar, prejuízo grave. E em terceiro lugar, a questão dos subsídios, tanto a substituição das importações como a exportação. Questionando no primeiro momento a ajuda interna, os Estados Unidos afirmaram que, em relação aos contratos de produção flexível e de assistência por perda de mercado, esses contratos já haviam terminado quando da reclamação do Brasil na OMC. E a partir de, artigos internos que não vem ao caso, foi-se dito que
não se poderia questionar contratos que já tinham subsídio terminado, que faziam parte de uma questão ou vigência ou futuro. E o Brasil, por outro lado, argumenta que, na realidade, os efeitos desses contratos eles se perpetuaram no tempo e que o painel, inclusive, o órgão de apelação, ele acatou o argumento do Brasil, dizendo que, embora esses contratos tenham sido finalizados naquele momento anterior à reclamação, havia a possibilidade de questionar-se também os efeitos desses contratos que, inevitavelmente, causaram prejuízos ao Brasil. Em segundo ponto, além de relação à ajuda interna, os Estados Unidos alegaram que, em relação aos pagamentos diretos que eram dados aos produtores, que havia inevitavelmente um certo mecanismo de comando, tanto de produção quanto de quantidade de produção por parte do governo americano. Ora, inevitavelmente, se você define subsídios, define vantagens para determinado cultivo, inevitavelmente os produtores vão mais para aquele cultivo, enfim, eles vão se adaptar àquela política de agricultura que é feita pelo governo. No entanto, os Estados Unidos, no órgão de apelação, afirmaram que havia total liberdade do produtor para produzir o que ele bem entendesse, certo? Mas esse argumento não foi acatado pelo órgão de apelação, uma vez que ficou comprovado que, embora não seja inevitavelmente uma obrigação você produzir algo que o governo está estipulando, a partir daquela política, é claro que por meio daquela política ele faz com que haja uma determinação maior em relação a qual cultivo e a quais condições, né, de cultivo que se dará pelos produtores. Tratando agora na segunda parte do prejuízo grave que foi alegado, segundo o artigo 5C do acordo SMC, em primeiro lugar, os Estados Unidos afirmaram que houve uma interpretação equivocada ao equiparar o mesmo mercado a mercado mundial. Quando se analisa a questão do subsídio, há necessidade de você comparar basicamente um produto segundo o que a gente está analisando, o algodão, em relação a um outro produto que não seria subsidiado em tese, para se analisar se de fato houve essa influência de preços, influência de quantidade, etc. E ao considerar um mercado mundial, não havia possibilidade de você comparar com o mercado mundial. Então, essa foi a alegação dos Estados Unidos. No entanto, o órgão de apelação deixou bem claro que não havia uma previsão expressa de que seriam o mesmo mercado equivalente ao mercado mundial, mercado nacional, regional, enfim, que na realidade, a partir do que foi afirmado pelo reclamante no caso do Brasil, e se ele comprovou de fato que houve um prejuízo naquele mercado, se ele conseguiu comprovar aquilo, isso seria suficiente. Em segundo momento, um outro argumento consistente ao prejuízo grave que o Brasil alega ter sofrido, os Estados Unidos afirmaram que não houve uma consideração da análise da eliminação dos subsídios, que a eliminação dos subsídios traria àquele mercado. Porque, inevitavelmente, uma vez que aquele subsídio, se ele não existisse, o mercado naturalmente se acomodaria, os produtores eles trariam, se deslocariam de determinada maneira, de forma que aqueles prejuízos argumentados pelo Brasil, eles poderiam ser maiores ou menores. E por fim, em relação ao prejuízo grave, o painel considerou, como o Felipe disse, que havia uma estreita relação entre o momento de fornecimento desses subsídios, desses programas dos Estados Unidos ao algodão e a contenção de preços do algodão. Era muito claro esse limite temporal entre esses dois momentos. E os Estados Unidos afirmaram que essa era uma análise viciada pelo painel, mas, no entanto, não conseguiram demonstrar isso, e o órgão de apelação concordou com o painel, afirmando que, de fato, havia uma estreita relação entre esses dois momentos e, portanto, estava configurada uma atitude contrária aos acordos da OMC. Só para terminar, um último argumento relacionado aos subsídios para exportação, os subsídios básicos que a gente estudou, um que a gente considera muito relevante é relativo à exportação, ou seja, é relativo à diferença entre os subsídios entre os programas destinados exclusivamente aos exportadores e os destinados exclusivamente aos comerciantes internos. Dentro do mesmo pelo painel foi determinado que havia uma clara diferença entre comerciantes internos e exportadores. No entanto, os Estados Unidos afirmaram que não havia nenhuma diferença, que simplesmente esses programas contemplavam a todos e que, inclusive, eles eram regulados pelo mesmo artigo, no caso, o artigo 1207, da lei que tratava desses
desses programas. E, no entanto, o Brasil contestou, o Brasil afirmou na realidade que havia uma clara diferença, que pese tratados no mesmo artigo, havia uma relação, uma classe diferente entre aqueles comerciantes internos e aqueles que exportariam. E além disso, no próprio artigo fica muito claro que havia praticamente uma condicionante de exportação, de destinação desses produtos, no valor que seria dado como subsídio, enfim, como que esse valor ia ser recebido pelo produtor. Ou seja, se você exportasse, você receberia tal. Se havia uma forma de substituição de importação, seria tal. Se fosse comércio interno, e então dessa forma o órgão de apelação, finalizando a parte contenciosa do caso mesmo, não acolheu as alegações dos Estados Unidos, e agora a gente passa para a efetivação de fato do que aconteceu depois dessas duas decisões da OMC. Bom. Em 21... Bom, então, em 21 de março de 2005, a gente chega nesse ponto que o órgão comentou. Você tem a decisão do órgão de apelação sendo adotada pelo órgão de solução de controvérsias. A partir daqui, você estabelece um prazo, a princípio, até 1º de julho de 2005, para que os Estados Unidos cessem com os subsídios proibidos, e até 21 de setembro de 2005 para que eles suspendessem os subsídios acionáveis, que foram os que comentaram. Então, de um período de 2005 até 2008, agora eu vou comentar como que essas medidas foram efetivadas e como que se deu as disputas para tentar essa implementação. Passado para o primeiro prazo, de 1º de julho de 2005, em relação aos subsídios proibidos, o Brasil, no dia 4 de julho, fez uma comunicação à OMC dizendo: olha, os Estados Unidos não cumpriram as decisões, então eu vou pedir uma autorização na próxima reunião do órgão de solução de controvérsias para poder aplicar contramedidas. No dia seguinte a essa notificação, os Estados Unidos fizeram uma nota conjunta com o Brasil, na qual eles acordaram que o Brasil iria, para proteger os seus direitos, iria então entrar, no dia 15 de julho, entrar com um pedido para contramedidas, mas na primeira oportunidade que se estabelecesse esse pedido, os Estados Unidos iriam pedir uma arbitragem, tendo visto que eles não concordavam com o quanto que seria pedido, e iniciada a arbitragem, as duas partes, Estados Unidos e Brasil, iriam pedir a suspensão, porque havia uma possibilidade de acordo. Então, nesse primeiro momento, o Brasil entrou com um pedido, no dia 5 de julho de 2005, os Estados Unidos entraram com um pedido de arbitragem, porque não concordavam com a quantidade de contramedidas que o Brasil propunha. Então, diante disso, foi estabelecido o painel arbitral com os mesmos árbitros que compuseram o painel original da disputa. E aí, na primeira oportunidade que se teve, no dia 14 de julho, você tem isso, 14 de julho os Estados Unidos pediram, e aí no dia 17 de agosto suspende essa primeira arbitragem. Então o Brasil tentou estabelecer uma contramedida, os Estados Unidos disseram, não, a gente está começando a implementar, mandando para o Congresso um pedido para suspender, e estamos iniciando o início da efetivação de todos esses subsídios proibidos. O Brasil então suspende a arbitragem e, em relação aos subsídios proibidos, você tem aqui um primeiro pause para negociações diplomáticas para ver se isso se resolve. O outro deadline ele terminou no dia 21 de setembro. Então, no dia 6 de outubro, diante da inércia dos Estados Unidos sobre os subsídios acionáveis, o Brasil novamente fez um pedido para contramedidas. Os Estados Unidos solicitaram a arbitragem foi porque eles não concordavam com quanto passava de 1 bilhão, e aí o Brasil, isso a Camila vai até mencionar depois na parte da retaliação, o Brasil não queria aplicar contramedidas no mesmo setor, então incluía inclusive propriedade intelectual nessas contramedidas. Os Estados Unidos não concordando, solicitaram a arbitragem se iniciou, mas da mesma forma que a primeira arbitragem foi suspensa, e porque os Estados Unidos demonstraram que a princípio iriam, porque, por exemplo, o programa STEP 2, eles já tinham submetido para o Congresso um projeto de lei para suspender toda a concessão. O programa de subsídio ao crédito, que é o GSN 123, eles já tinham solicitado ao Ministério da Agricultura para, primeiro,
cessar as concessões da forma como estava sendo concedida e implementar uma nova tabela de prêmios. Então, diante disso, o Brasil suspendeu a arbitragem e isso vai ficar congelado até o dia 18 de agosto de 2006, quando, diante da falta de implementação de medidas efetivas por meio dos Estados Unidos, o Brasil, então, ao invés de pedir para aplicar contramedidas, agora, diante desse cenário em que os Estados Unidos estão alegando que eles já cumpriram com o comando do órgão de solução de controvérsias, o Brasil, então, pede um painel de análise para verificar se realmente foi cumprido ou não as decisões para cessar os subsídios proibidos e acionados. Então, em 18 de agosto, esse pedido é feito. 1º de setembro de 2006, o órgão de solução de controvérsias autoriza a instalação desse painel de revisão. Ele não é composto pelos mesmos árbitros, mas um dos árbitros que compôs o painel original faz parte dele. E nesse painel de revisão, os principais focos que vão ser debatidos vão ser, primeiro, a medida implementada pelos Estados Unidos de cessação, de término do STEP 2, em 2006, só que essa medida só entrou em vigor em agosto de 2006, então desde o início da disputa até agosto de 2006, o programa STEP 2 continuou com a sua eficácia. Além disso, os programas de auxílio ao crédito, GSM 102 e 103, embora tinham os seus prêmios alterados e só tenha restado o 102, ainda assim o Brasil alega que o mesmo problema da distorção em relação aos prêmios, que não são sustentáveis para um programa de longo prazo, estão presentes ainda, né, nessa versão modificada do GSM 102, então, portanto, ainda é uma prática que deve ser terminada, então os Estados Unidos não estão cumprindo com a decisão original. E, além disso, dois programas principais, que é o Market Law e o Counter-Cyclical Payments, que entra no que o Aaron comentou, que é o prejuízo grave, porque aqui o Brasil vai alegar que esses programas, na aplicação, na mensuração do preço do algodão, eles contiveram o aumento dos preços, favorecendo os produtores americanos em detrimento dos brasileiros. Então o painel analisa esses 3 pontos e chega à conclusão de que, sim, o programa STEP 2 demorou muito para o término dele, então durante o período que ele ficou vigente ainda em 2005 e 2006, ele causou prejuízo ao Brasil. Em relação ao programa de exportação de crédito à exportação, GSM 102 modificado, ainda assim ele estava em descompasso com aquilo que o órgão de solução de controvérsias havia adotado. E em relação aos programas que não haviam sido alterados, o Market Law e os pagamentos contracíclicos, eles causavam um grande prejuízo ao Brasil, tendo em vista a contenção dos preços mundiais do algodão. Diante dessa decisão do painel, isso em 2007, os Estados Unidos, em fevereiro de 2008, apelam para o painel do órgão de apelação. O órgão de apelação mantém intacto o dispositivo, as decisões do painel, apenas ele entra no mérito de mensuração do grave prejuízo e mensuração de como que esses prêmios a longo prazo não eram sustentáveis. Mas a conclusão do painel de revisão é mantida pelo órgão de apelação, e isso em junho de 2008, então a gente termina isso, então pelo órgão de apelação e o órgão de solução de controvérsias adotando a decisão do órgão de apelação, fica sedimentado que os Estados Unidos não cumpriram com as suas medidas, e isso abriu as portas para o Brasil novamente, agora de forma definitiva, porque não havia mais a possibilidade dos Estados Unidos questionarem que eles estavam cumprindo as decisões, para o Brasil aplicar as contramedidas. E aí esse é o ponto que agora a Camila vai... Bem, como é possível, então, verificar da fala que foi já exposta dos membros do grupo, essa foi uma controvérsia realmente muito complexa, que envolveu discussões muito técnicas que, infelizmente, a gente não tem tempo, e seria a ocasião de discutir. Mas essa foi também uma controvérsia que apresentou uma oportunidade ao Brasil, digamos assim. Por quê? Porque foi autorizado, uma vez verificado que os Estados Unidos realmente não haviam cumprido com as obrigações estabelecidas pela decisão do painel,
ratificada pelo órgão de apelação e cujos relatórios foram adotados pelo órgão de solução de controvérsias, restou ao Brasil, portanto, pedir uma autorização para aplicar medidas retaliatórias. Por quê? Porque o mecanismo de efetivação dessas decisões do sistema de solução de controvérsias do OMC, ele se desenvolve numa lógica um pouco diferente dos demais tribunais internacionais. Porque a ideia é a seguinte: ao autorizar uma suspensão de uma obrigação do Brasil, país que quer ver cumprida a sua decisão em relação aos produtos ou aos serviços ou à propriedade intelectual de um outro país, que foi o país descumpridor, digamos assim, o Brasil conseguiria afetar algum setor interno dos Estados Unidos, que, por sua vez, pressionaria o seu governo internamente para que, então, fosse respeitada essa decisão. Então é um jogo político que envolve disputas econômicos, também de certa complexidade. Se foi uma oportunidade ao Brasil, essa possibilidade da aplicação da retaliação cruzada, que eu vou brevemente explicar o que isso significa, por outro lado foi um desafio. Por quê? Porque essa lógica de retaliação direta, ou seja, houve um prejuízo no setor de comércio de bens, então vamos aplicar uma sobretaxa relacionada também ao comércio de bens. Ela não necessariamente é adequada ao país que a realiza. Porque o Brasil, a depender do setor específico, a depender da sobretaxa aplicada, ao impossibilitar ou dificultar, melhor dizendo, a importação, tornando mais cara a importação de certos produtos no mercado brasileiro, ele pode dificultar parte da cadeia produtiva, porque ele pode impossibilitar ou realmente criar graves entraves aos setores que precisam daquele produto específico como insumo para a sua produção. Então, tem sido uma demanda frequente, mas nem sempre autorizada, o pedido, principalmente pelos países em desenvolvimento, da aplicação da retaliação cruzada. A retaliação cruzada nada mais é do que a autorização de que, alcançado um determinado limite de retaliação naquele setor, naquele acordo diretamente atingido, é possível, autoriza-se a retaliação em um outro acordo. E qual foi o interesse do Brasil, então, neste sentido? Porque, caso o Brasil aplicasse simplesmente uma sobretaxa em determinados produtos, na importação de determinados produtos oriundos dos Estados Unidos, a força, o impacto, a possibilidade de que isso afetasse efetivamente os grupos econômicos americanos a ponto de criarem um foco de pressão interna e que estimulasse o seu governo a cumprir essa decisão é bem menor do que se o Brasil aplicasse essas medidas, impossibilitando ou dificultando a exploração econômica dos direitos de propriedade intelectual, porque nós sabemos que os Estados Unidos são exportadores de produtos neste sentido, dessa exploração econômica da propriedade intelectual. Então, o Brasil, em resumo, foi autorizado a, uma vez superado um certo gatilho, chamado de gatilho, não é? Chegamos a um certo patamar de compensação relacionada ao GATT, que é o comércio de bens. O Brasil foi autorizado a retaliar, não só relacionado aos bens, mas à propriedade intelectual protegida, abargada pelo TRIPS. Entretanto, foi, como eu mencionei, também um desafio institucional para o Brasil, a criação de mecanismos concretos de implementação do seu direito de retaliar. Até mesmo o exercício do seu direito de retaliar
foi uma oportunidade de enfrentamento do Brasil de suas limitações nesse sentido. A principal situação que se apresentava, então, era como escolher, como vamos aplicar essa retaliação, em cima de quem, quais serão os produtos, como nós vamos decidir quais produtos serão sobretaxados, por que este produto, por que não outro produto. Foi criado, então, houve uma decisão do Ministério das Relações Exteriores e do seu órgão responsável por esse gerenciamento da atuação brasileira no Sistema de Solução de Controvérsias da OMC, que é a Coordenadoria Geral de Contenciosos do Itamaraty, ou do MRE. E houve uma decisão no sentido de institucionalizar esse processo e fazê-lo de modo mais amplo, de modo mais aberto, para que os setores interessados pudessem opinar, o que é algo, desde já, a gente entende extremamente positivo nesse sentido. Então foi criado um grupo técnico no âmbito da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior do Brasil, com o objetivo de identificar, avaliar e formular propostas de implementação das contramedidas autorizadas, conforme as decisões dos árbitros do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC. Esse grupo de trabalho ele era composto por diversos agentes públicos relacionados aí ao Ministério, ao MDIC, Ministério do Desenvolvimento do Comércio Exterior, à Casa Civil, Ministério da Fazenda, Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, etc. Por aí vai. Ou seja, diversas instituições envolvidas nessa decisão, nessa gestação de como seriam aplicadas essas contramedidas autorizadas. Esse grupo de trabalho, então, decidiu se inspirar no sistema utilizado pela União Europeia para retaliar os Estados Unidos numa situação correlata. E esse sistema se baseava, então, nos seguintes passos. Inicialmente, o grupo de trabalho realizou uma identificação de preliminar de produtos que possivelmente seriam sobretaxados. Essa lista de bens foi publicada, foi aberta, então, uma chamada para que todos os interessados, não havia uma filtragem nesse sentido, inclusive pessoas físicas, se quisessem dar sua contribuição, poderiam fazê-lo, se manifestassem no sentido de evidenciar por que determinado produto não poderia ou não deveria ser incluído, qual o prejuízo de uma sobretaxa nesse determinado produto. E, posteriormente, essa colheita de informações na sociedade civil e também, claro, em relação ao setor privado, ela foi filtrada pelo grupo de trabalho, que então publicou uma lista em definitivo. Isso foi feito tanto em relação à lista dos produtos que seriam sobretaxados inicialmente, então, até atingir-se o gatilho, esse determinado nível de contramedidas ou da retaliação autorizada, e também foi realizada uma lista preliminar, na mesma lógica, em relação à retaliação em propriedade intelectual. A retaliação em propriedade intelectual, ou a aplicação dessas contramedidas, oferecia um obstáculo adicional ao Brasil. Por quê? Porque a propriedade intelectual está protegida por lei interna, não apenas pelo TRIPS. Quem conhece o TRIPS sabe que ele, na verdade, é um acordo que prevê padrões mínimos. Então, nada proíbe que a legislação brasileira vá além, ela só não pode ir menos do que aquele padrão estabelecido pelo TRIPS. Então, como nós temos uma legislação interna que protege a propriedade intelectual, e se nós fizermos uma análise um pouco mais aberta, inclusive a proteção da propriedade em sentido amplo, está lá prevista na Constituição Federal, isso seria um entrave jurídico, claro. Então, adicionalmente, havia o desafio de que as medidas aplicadas a essa retaliação em propriedade intelectual, elas deveriam ser mensuráveis, porque foi autorizado até um determinado limite de contramedidas, então era preciso mensurar o valor econômico dessas aplicações,
e também a possibilidade de serem retiradas em algum momento. E, bem, mas tudo indica que o Brasil estava fazendo um bom trabalho na concretização, na efetivação do seu direito de retaliar. Porque tão logo foi publicada essa lei, criando mecanismos jurídicos de aplicação dessa retaliação em propriedade intelectual, e essas listas que foram formuladas após uma abertura para a participação da sociedade civil, dos setores privados, os Estados Unidos buscaram o Brasil, para uma negociação em relação a este caso. E já estou acabando, né? Já estou chegando nos dias atuais. O que aconteceu, então, foi que, nesse sentido, nos parece que a retaliação que seria aplicada seria, de fato, grave, efetiva, concreta, afetaria os interesses econômicos dos Estados Unidos, a ponto de, cerca de uma semana antes da data prevista para o início dessas medidas, os Estados Unidos buscarem essa renegociação. Basicamente, eu já vou chegar nos dias atuais, essa negociação dos Estados Unidos, com os Estados Unidos resultou na concordância com o pagamento de valores mensais pelos Estados Unidos ao Brasil. Na realidade, ao Brasil não, eu vou até fazer um parênteses. Não ao Brasil, a uma entidade específica do setor da cotonicultura. Então, na realidade, esses valores que passaram a ser, que foram efetivamente repassados durante um tempo para o Brasil, não foram trazidos para o Estado brasileiro, não é dinheiro público, mas sim dinheiro relacionado a essa sociedade de cotonicultores para que seja aplicado neste setor. Por quê? E isso causa um estranhamento, é claro, não é? Que esses valores não são, então, aplicados no Estado brasileiro, mas sim relacionados a esse setor específico que foi o prejudicado. Por uma peculiaridade dos sistemas de solução de controvérsia da OMC, de como as coisas são realizadas, na realidade, foi o setor dos cotonicultores que pagou, que financiou os custos dessa controvérsia. Então, embora a gente tenha lá o representante do Ministério das Relações Exteriores, um enfrentamento dessa situação no mecanismo de solução de controvérsias custa muito caro. Então, como eles arcaram com este valor e eles foram os prejudicados, entendeu-se que essa fundação de cotonicultores deveria gerir esse dinheiro. Só para acabar, 2 segundinhos agora, de verdade, o que aconteceu? Os Estados Unidos pararam de realizar esses pagamentos no final do ano passado. Por quê? Porque pressões internas, novamente, começaram a questionar esses pagamentos e a dizer que enfim, não deviam ocorrer. Os Estados Unidos simplesmente pararam. Em consequência disso, o Brasil, no início desse ano, em fevereiro, reiniciou então um procedimento para verificação da implementação novamente pelos Estados Unidos. E, novamente, houve uma percepção, portanto, pelos Estados Unidos, de que era melhor renegociar essa situação. E foi o que ocorreu, o que nós lemos aí nos jornais há cerca de um mês atrás. Foi uma renegociação deste valor que é pago, que tem sido pago a essa instituição gerida pelo setor dos cotonicultores, que foi o setor diretamente prejudicado. Apenas lembrando que esse acordo não impossibilita que o Brasil questione eventuais subsídios embasados na legislação norte-americana relacionados a outros produtos agrícolas. Apenas em relação ao algodão é que, ao menos neste momento, a controvérsia restou encerrada em função deste acordo. Obrigada. Obrigado, Camila. Obrigado, Aaron, Felipe, Ramon, pela apresentação.
gostaria agora de convidar o grupo das Cortes de Direitos Humanos para sua exposição a respeito de uma retrospectiva sobre o acesso à justiça do indivíduo no âmbito do direito internacional. Com a palavra, então, a nossa colega mestranda Ana Cláudia Ricardia, que é a coordenadora do grupo das Cortes de Direitos Humanos. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada novamente pela presença. Eu vou falar muito pouco agora, porque eu já gostaria de passar a palavra ao Rafael para ele dar início à nossa apresentação. Nós vamos falar sobre o acesso do indivíduo às Cortes Regionais de Direitos Humanos e, inicialmente, vamos fazer uma explicação sobre a questão do acesso ao indivíduo no direito internacional propriamente dito, e depois partiremos para o estudo sobre o acesso do indivíduo nas cortes específicas. Passo, portanto, a palavra ao Rafael e agradeço desde já ao Ernesto, pela presidência da mesa, ao NET pela organização do evento e ao professor Wagner Menezes pela oportunidade que nos deu estar aqui hoje. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Como eu já disse, meu nome é Rafael, eu sou mestre aqui pela casa, professor de Direito no Senado de São Paulo e membro deste seleto grupo de pesquisa sobre cortes e tribunais internacionais. Já faz um tempo que eu participo desse grupo e me sinto muito honrado e cada vez mais, a cada ano, brindar aqui esse grupo com a presença desse público que cresce cada vez mais e a gente fica muito satisfeito em agregar essas pessoas no âmbito do estudo dos tribunais internacionais, como idealizado pelo professor Wagner, aqui na nossa casa. A nossa proposta desse semestre, como o Ernesto já bem disse, a proposta foi de estudo do acesso à justiça no âmbito daquilo que a gente estuda, que são os tribunais internacionais. Um tema muito caro para o estudo da jurisdição internacional. E muito mais caro quando a gente trata de direito internacional de direitos humanos. Temática essa que já foi explorada em alguns aspectos, inclusive hoje pelo professor André de Carvalho Ramos, meu orientador no mestrado. Essa é uma temática muito latente, e aí aqui gera, dentro da temática de direito internacional dos direitos humanos, uma dupla importância. E aí eu me explico por quê. Quando a gente fala de acesso à justiça, a gente está tratando de acesso ao indivíduo na aplicação das normas de regulação de vida de conduta, noção de direito, A aplicação do ideal de justiça é da solução das controvérsias que surgem dentro da sociedade. Essa é uma realidade que a gente tem muito próxima dentro do direito interno, dentro do direito dos estados, e que vai assumir uma dimensão de direito individual dos indivíduos e vai ser incorporado nas cartas constitucionais como direito fundamental. Não só nas cartas constitucionais, como também nos tratados internacionais. Esse fenômeno de internacionalização das temáticas fundamentais vai abranger também aí o acesso à justiça. E aí vai haver a incorporação da afirmação dessa necessidade do Estado dar essa resposta, esse atendimento jurisdicional ao Estado. Então essa incorporação desse direito vai ser feito como direito material. Então lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 8º, sobre garantias judiciais, bem como no artigo 6º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, sobre o direito a um processo equitativo. Então vai ser transformado o direito ao acesso à justiça em um direito material. Essa já vai ser a primeira parte, a primeira importância que eu lhes disse dentro da temática de direito internacional de direitos humanos. Essas cortes de direitos humanos vão, nas suas demandas em que vão ser julgados, vão julgar os estados pela violação desse direito material dos indivíduos de acesso
às suas jurisdições nacionais. Só que essa não é a única importância que o acesso à justiça vai assumir dentro da seara dos tribunais internacionais, na esfera dos direitos humanos, porque o indivíduo passa a ser, perante esses tribunais internacionais de direitos humanos, demandantes indiretos, aí por meio de um mecanismo permeado pela atuação de uma comissão, como há no sistema interamericano, e como há no sistema europeu, um mecanismo de atuação do indivíduo direto. Então o indivíduo pleiteia, bate as portas do tribunal e faz o seu pedido perante o Estado, em face do Estado. O Estado é o réu nesta ação agora internacional. Pois bem, agora a dimensão de acesso à justiça vai ser aplicada também em face desse tribunal internacional, que deve respeitar e fazer garantir esse acesso não só perante os tribunais nacionais, como direito material em face do Estado, em face aos organismos do Estado, mas agora também respeitando a jurisdição, essa nova jurisdição, a jurisdição internacional, que dá inclusive acesso direto ao indivíduo. E aí agora nós temos a possibilidade de um indivíduo reclamar perante uma corte, alegando que o Estado o impede de acessar a jurisdição internacional. E aí a gente completa essa dupla perspectiva do direito do acesso à justiça dentro da seara do direito internacional de direitos humanos. Porque é um direito material não em face só dos organismos internos do Estado, mas também que vai ser pleiteado a ser garantido o acesso aos tribunais internacionais. Indivíduo, ser humano, esse que assume aí a sua face, para quem concordar, de sujeito de direito internacional, fazendo se valer os seus direitos previstos em cartas internacionais. Pois bem, e este não vai ser um caso apenas hipotético. E aí o caso mote do nosso estudo neste semestre foi o caso Ilascu e outros versus Moldávia e Rússia. Foi um caso em que, derivada de uma separação da União Soviética, com a formação da República Moldava e da República de Moldávia de Transnistria, sempre tive uma dificuldade aí durante o seminário em pronunciar esse nome, mas enfim, o MRT, como denominado pela sua abreviação, sua abreviatura. O MRT, então, houve essa separação de estados e alguns partidários e contrapartidários da separação vão ser aí perseguidos pelos estados e presos. Pois bem, não só vão ser presos e ter os seus direitos violados perante as instituições internas, como também vão ter repressão para acesso à Corte Europeia de Direitos Humanos já existente. Corte Europeia que já dá acesso direto ao indivíduo a essa jurisdição internacional, que julga direitos humanos, violação de direitos humanos. E aí a Corte Europeia se vê nessa situação de condenar ao Estado de Moldávia pela restrição do acesso desse indivíduo, deste seu cidadão que estava preso e que estava sendo pressionado, primeiro, inicialmente, pelo não acesso. Então, o acesso à Corte Europeia foi feito por meio de familiares, já que não se permitiu a possibilidade desses indivíduos buscarem uma atuação por eles mesmos. Então os familiares tiveram que acessar o sistema. Uma vez acessado ao sistema, os presidentes, os gestores desses estados pressionaram para que esses indivíduos abandonassem essa causa internacional. Então há a violação aí do acesso não ao Tribunal Nacional, mas sim à Corte Internacional. Então essa é a perspectiva. Essa é a faceta do acesso à justiça que vai ser plenamente verificada em relação ao indivíduo perante um tribunal internacional. Aí a gente vai ver nos outros sistemas, nos jurídicos internacionais, em que a gente vai estudar aqui dentro do NET, os outros tribunais internacionais, acessos diferenciados, que o indivíduo vai ter menos ou mais participação, vai ter menos ou mais repercussão. Mas a vinculação contra o direito individual vai estar latente perante ao estudo dos tribunais internacionais de direitos humanos. Tendo essa como base, a gente passa ao estudo de como que se dá esse acesso do indivíduo, então preocupado, do indivíduo perante essa jurisdição nova que surge,
o acesso ao indivíduo a essas jurisdições internacionais de direitos humanos, numa realidade de um sistema regional baseado no sistema europeu, americano e africano. Essa é a realidade de construção de sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos dotados de órgãos jurisdicionais. Porque temos também, dentro do chamado Direito Internacional de Direitos Humanos, outros mecanismos, principalmente vinculados à Organização das Nações Unidas, que vão dar um respaldo, um reforço às cartas de direitos humanos, mas com caráter mais político. Esses sistemas regionais não, apresentam aí as garras e dentes, como já foi falado aqui durante as conferências da manhã. Então esse sistema internacional apresenta a sua face protetiva por meio de tribunais internacionais. E aí, esses são os sistemas regionais que os colegas vão apresentar aqui agora para vocês. Obrigado. Bom, o Rafael já expôs muito bem a questão do acesso do indivíduo no direito internacional. Ele, inclusive, explicou um caso da Corte Europeia de Direitos Humanos, mas eu vou agora dar 2 passos para trás para explicar um pouco mais sobre o sistema europeu de proteção, perdão, falei Corte Interamericana, Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, explicando como se dá o acesso do indivíduo nesse sistema e depois também desembocando no caso que ele mencionou. Bom, o histórico de criação do Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos remonta ao pós-Segunda Guerra Mundial em um contexto de reintegração europeia, ou seja, os países europeus, num sentido de se unir novamente, eles estabelecem o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, que foi consagrado em 1953 com o estabelecimento da Convenção Europeia de Direitos Humanos. Inicialmente, a Convenção Europeia ela previu a criação de dois sistemas distintos, a saber, a Comissão Europeia de Direitos Humanos e a Corte Europeia de Direitos Humanos. Então, a comissão, assim como no sistema interamericano, que nós vamos ver com o Bruno em breve, a comissão ela teria a competência de analisar o juízo de admissibilidade dos casos, ao passo que a Corte Europeia ela julgaria de fato o mérito dessas questões. Subsequente à convenção, que originalmente não estabeleceu a participação direta, o acesso direto do indivíduo à corte, foram estabelecidos protocolos, de forma a emendar a convenção ou mesmo trazer um entendimento um pouco maior sobre determinadas questões, como, por exemplo, a proibição da pena de morte, o direito à não discriminação, dentre outras questões. Foram estabelecidos até a data de hoje 14 protocolos e há outros 2 protocolos que estão ainda em discussão e estão aguardando a ratificação de outros estados, dos estados membros da União Europeia, para entrarem efetivamente em vigor. Dentre os protocolos que merecem destaque no que diz respeito ao acesso do indivíduo à Corte Europeia de Direitos Humanos, mencionam-se os protocolos 9 e protocolo 11. O protocolo de número 9, ele tratou inicialmente da questão do acesso direto do indivíduo à Corte Europeia de Direitos Humanos, mas ele introduziu apenas essa temática. O protocolo de número 11, que sobreveio e entrou em vigor em 1998, ele tratou expressamente da proteção, do acesso do indivíduo, acesso direto do indivíduo à Corte Europeia de Direitos Humanos. E isso porque o protocolo número 11 ele não apenas revogou o protocolo número 9, mas ele extinguiu a Comissão Europeia de Direitos Humanos e estabeleceu a criação de uma Corte Permanente de Direitos Humanos, a atual Corte Europeia de Direitos Humanos, em que essa corte ela não apenas realizaria o juízo de admissibilidade dos casos submetidos a ela, como também analisaria o mérito das questões, tendo competência para tanto. O sistema europeu foi, portanto, um sistema pioneiro no que diz respeito à proteção de direitos humanos e ao acesso direto do indivíduo a esse sistema, como vocês vão ver adiante na comparação que nós vamos fazer com os outros sistemas, e ele fortaleceu a justicialização do sistema europeu, a justicialização da proteção dos direitos humanos. Não apenas ele garantiu um aumento da eficiência do próprio sistema europeu e consagrou o direito de petição, ou seja, os indivíduos poderiam acessar a Corte Europeia diretamente, eles não precisariam passar aí, como no sistema interamericano, como nós vamos ver, pelo crivo de uma comissão, e eles poderiam simplesmente levar diretamente petição buscar os seus direitos diretamente na Corte. Essa mudança, como ela foi vista na prática?
O protocolo de número 11, ele previu a extinção imediata da antiga Corte, da antiga Comissão Europeia de Direitos Humanos. Contudo, como a comissão ainda tratava de alguns casos, o protocolo estabeleceu o prazo de 1 ano para que essa transição fosse efetivamente feita. Ou seja, nos casos pendentes na Comissão Europeia de Direitos Humanos, os casos que fossem considerados admissíveis, eles continuariam sendo tratados e discutidos pela antiga Comissão Europeia, mas seriam levados a essa nova Corte. E os casos considerados inadmissíveis seriam tratados diretamente pela nova Corte. E as atividades da antiga Corte, que não era uma Corte permanente, cessariam imediatamente, sendo todos os casos levados, então, à Corte Permanente de Direitos Humanos, Corte Europeia de Direitos Humanos. Por isso, é justamente por essa questão dessa transição que foi feita, é muito difícil analisar qual foi o primeiro caso em que se verificou o acesso direto do indivíduo à Corte Permanente de Direitos Humanos. Essa foi uma grande dificuldade que a gente encontrou, inclusive, quando foi estudar o acesso do indivíduo no Sistema Europeu de Proteção de Direitos Humanos. E foi por esse motivo que nós escolhemos, ao analisar a doutrina a respeito do assunto, esse caso que o Rafael mencionou, Ilascu e outros versus Moldávia e Rússia, que foi julgado em 2004 pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Nós escolhemos esse caso justamente por ele ser um caso paradigmático e que envolvia o acesso direto dos indivíduos à Corte Europeia de Direitos Humanos. Apesar de aqui no meu discurso parecer que tudo é muito bonito e o acesso do indivíduo ao Sistema Europeu de Proteção de Direitos Humanos ele é efetivo e justamente por isso os indivíduos eles têm garantido todos os seus direitos, há uma série de desafios que são verificados atualmente, uma vez que se teve essa abertura do indivíduo do acesso direto do indivíduo à Corte Europeia de Direitos Humanos. E alguns desafios são justamente que desde a implementação do protocolo número 11 e a criação da Corte Permanente, a Corte Europeia de Direitos Humanos, verificou-se um aumento exponencial do número de casos levados à Corte, o que criou também uma taxa de congestionamento muito grande, ou seja, o número de casos que eram levados à Corte eles eram tão grandes que eles também não compensavam o número de casos que saíam, que eram julgados pelos juízes da Corte Europeia de Direitos Humanos. Para tanto, foi estabelecido o protocolo de número 14, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, em que estabeleceu novos critérios de admissibilidade para os casos que seriam levados à Corte, como, por exemplo, critério temporal, entre tantos outros critérios que deveriam ser verificados pelos indivíduos ao levar as suas demandas para o Sistema Europeu de Proteção de Direitos Humanos. Além disso, outra questão que se discute muito hoje, e da qual eu tenho muitas ressalvas, mas também não tenho tempo hábil para entrar aqui, que eu estou vendo o reloginho subir aqui, não vai dar tempo, mas que é a questão da teoria da margem de apreciação. Também que a Corte Europeia de Direitos Humanos tem tratado disso com cada vez mais rigor, tratado disso cada vez mais nos seus casos, inclusive estabelecendo isso, tentando cristalizar isso em um dos protocolos da Convenção Europeia de Direitos Humanos, um desses dois que eu mencionei, 15, que está aí pendente de ratificação dos outros estados, dos Estados membros da União Europeia. Então essa é uma discussão que tem sido bastante intensa no Sistema Europeu de Proteção de Direitos Humanos, justamente porque ainda não foi encontrada uma maneira efetiva de como garantir que a proteção do indivíduo, o acesso do indivíduo seja efetivamente, que ele ocorra de maneira efetiva, mas que os indivíduos também não percam essa questão do acesso à justiça, que é fundamental. Eu fico à disposição para eventuais perguntas. Eu, infelizmente, vou precisar deixá-los um pouco antes do final da apresentação, mas eu tenho certeza que meus colegas terão aqui um enorme prazer em ajudá-los, inclusive no que diz respeito ao sistema europeu. Obrigada. Passo a palavra ao Bruno. Bom, boa tarde. Eu vou falar aqui brevemente também, tentar ser o mais pontual possível sobre o sistema interamericano, sobre o acesso ao indivíduo, o acesso do indivíduo a esse sistema, e também a transformação do papel do indivíduo na atuação frente a esse sistema. Bom, primeiramente, e aí também já partindo das colocações da Ana, o sistema interamericano
ele proíbe expressamente pela sua convenção o acesso direto à Corte Interamericana por parte do indivíduo. Essa previsão consta no artigo 61 da Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969. Portanto, é estabelecido no sistema interamericano um procedimento bifásico, que implica necessariamente a passagem do processo, né, uma passagem durante o curso do processo, primeiramente pela Comissão Interamericana e só posteriormente, caso não solucionado o caso na Comissão Interamericana, esse caso será levado à Corte. Muito bem. Na comissão, e aí eu preciso remontar aqui rapidinho o procedimento, para que a gente tenha ele bem ilustrado. Na comissão, que é um órgão político da OEA e que também é responsável para lidar com comunicações com fundamento na Declaração Americana de Direitos do Homem de 1948, no caráter subsidiário, ela receberá as petições, né, as comunicações dos indivíduos, dos grupos de indivíduos e das organizações não governamentais, assim como dos estados, que nós não falaremos agora. Então o processo se inicia pela comissão. Ao receber essas comunicações, a comissão ela vai realizar o juízo de admissibilidade previsto no artigo 46 da Convenção. No que se resume o juízo de admissibilidade, que é a competência da Comissão Interamericana. Ela verificará se há o esgotamento, né, se houve, né, no caso da denúncia, o esgotamento dos recursos internos, se não há uma litispendência internacional, ou seja, se esse mesmo caso foi levado a outro órgão internacional, se não há coisa julgada internacional, se esse mesmo caso já foi julgado por outro tribunal ou órgão internacional, e verificará também o cumprimento do prazo, né, que é um prazo após a percepção do esgotamento dos recursos internos, que é de 6 meses. Muito bem. Após essa primeira fase de admissibilidade, a comissão vai julgar o mérito do caso, vai entrar no âmbito do mérito. A primeira tentativa vai ser da realização de uma conciliação, e aí temos a primeira fase dos 3. No que se resume a conciliação? Na verdade, se resume no momento em que a comissão ainda não se posiciona, ela não se posiciona perante o caso, mas ela permite com que o Estado reconheça a violação no caso de ter havido uma violação. No caso do Estado não reconhecer, nós temos a segunda fase, que acho eu, a fase mais importante da atividade da comissão, que é a fase do primeiro informe, ou do informe do artigo 50 da Comissão Americana. Nesse caso, nesse momento processual, a comissão deve se posicionar. A comissão deve se posicionar quanto ao mérito, ela deve dizer, então, se houve ou não violação, à Convenção Americana de Direitos Humanos, ou no caso, a Declaração de Direitos do Homem de 1948. Nesse momento ela vai dizer se houve ou não. Se não houver, ela arquiva o caso, sem cabimento de recurso, e se ela disser que houve, ela envia o relatório, o tal do relatório de 50, ela envia para que o Estado analise a violação e possa ter a oportunidade de reparar essa violação. Esse informe tem um teor de recomendação e deve-se observar se ele foi cumprido ou não pelo Estado. Em caso de não cumpri-lo, então nós começamos envia-se o caso à Corte Interamericana. E aqui é o meu primeiro ponto dessa análise. Anteriormente ao ano de 2001, ou seja, anteriormente ao novo regulamento da comissão, o envio do caso à Corte pela comissão, ele deveria passar pelo crivo, de um quórum de maioria absoluta da comissão para que se enviasse o caso à Corte. Se não atingisse esse quórum, o caso era automaticamente remetido ao arquivo, ele não iria à jurisdição da Corte. Com a reforma do regulamento da comissão de 2001, esse papel se inverteu. Então, a comissão tem obrigatoriamente o dever de remeter o caso à Corte, e só não o fará nos casos em que, por maioria absoluta, os comissionários votarem para que não se envie. Então, antigamente a regra era o não envio, se votasse, você enviava. Agora a regra é o envio, você só não envia se você tiver uma maioria no sentido contrário. Então, essa é a primeira observação de mudança no sistema processual interamericano. A segunda observação é quando é o panorama processual que vai se dar quando o caso chegar à Corte.
Anteriormente ao ano de 2001, e aí eu me remeto, na verdade, ao regulamento da Corte. Atente-se que anteriormente eu me remeti ao regulamento da comissão que foi reformado em 2001. Agora a reforma do regulamento da Corte, também do ano de 2001. Anteriormente a esse regulamento da Corte de 2001, você tinha uma composição processual em que a comissão exercia o papel de autora, remetendo o caso à Corte. Ela exercia os atos processuais na defesa do indivíduo ou dos indivíduos que tiveram seus direitos violados, e o Estado se posicionava enquanto réu, ficando o indivíduo relegado a um papel de objeto protegido pelo direito internacional dos direitos humanos. O que a gente percebeu com a reforma do regulamento da Corte do ano de 2001 foi justamente a mudança do papel do indivíduo no processo perante a Corte Interamericana. Esse indivíduo, ele aí na forma dos seus representantes legais ou de organizações não governamentais que defendem os seus direitos, ele ganhou um poder de atuação mais amplo. O indivíduo passou a poder produzir provas e a produzir argumentos independentemente do que dizia a comissão. Embora ele não fosse visto como autor da demanda, porque a autoria ainda cabia exclusivamente à comissão. Essa mudança foi muito importante. A gente pode até dizer que ela foi uma equiparação do sistema interamericano, né, ou da Corte, às mudanças trazidas pelo protocolo 9 do sistema europeu. Mas já chego aí ao meu terceiro ponto, que foi trazido pela segunda reforma do regulamento da Corte Interamericana, que data do ano de 2009. A partir do ano de 2009, a comissão, né, que passa a ser obrigada a remeter o caso à Corte, não mais o remete em forma de petição inicial. Ela remete meramente o primeiro informe, que é aquele informe do artigo 50, tal como ele foi enviado para o Estado. E a partir do momento ela inicia o processo, mas não de forma a se consubstanciar como autor da demanda. Quem vai ser o autor da demanda vai ser o próprio indivíduo, que poderá ingressar com a sua petição inicial, aí assumindo a postura de autor, né, e não mais de um litisconsorte, aí, como era a partir da revisão do regulamento de 2001, e vai atuar de forma bastante autônoma, né, e aí relegando até a comissão um papel de custos legis, né, de fiscal da lei, e não mais de um verdadeiro autor do processo. Então o que a gente percebe é o seguinte, aí já para concluir, que eu vejo que meu tempo já deu também, o que a gente percebe é que para que o indivíduo tenha um acesso direto à Corte Interamericana, a única possibilidade seria um protocolo, tal como ocorreu no sistema europeu, e que reformasse a Convenção Americana. Isso não ocorreu, isso só vai ocorrer se os estados assim o quiserem, e portanto tem-se que respeitar os limites convencionais. O que aconteceu foi reformas dos regulamentos, ou seja, reformas dessas normas infraconvencionais, digamos assim, no sentido de aperfeiçoar o papel e a atuação do indivíduo frente à Corte, sem com isso violar a Convenção. Concluo também dizendo que, e daí fazendo uma referência tanto ao professor André quanto ao professor Kansai Trindade, percebe-se ainda que de forma menos drástica, né, por não existir esse protocolo, mas uma mudança do papel dos indivíduos frente à Corte, né? O indivíduo ele passa de objeto protegido para um sujeito de direito internacional de direitos humanos atuante, um sujeito que passa a construir o direito internacional de direitos humanos de forma atuante, de forma incisiva no sistema. É isso. Passo a palavra ao colega, ao Carlos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Reitero os agradecimentos. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou graduando em Direito no 5º ano atual, né, finalizando o curso da Universidade Estadual Paulista, Unesp. E eu vou falar rapidamente, e já finalizando a nossa temática sobre as Cortes de Direitos Humanos, sobre o sistema africano de direitos humanos, que é um sistema relativamente novo, não é? E que tem suas peculiaridades e que tem algumas diferenças interessantes. A configuração do sistema interamericano, a base normativa
é a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que também é conhecida como Carta de Banjul, que foi aprovada pela Conferência Ministerial da Organização da Unidade Africana em 81 e entrou em vigor a partir de 86. E cabe uma menção interessante porque é o primeiro tratado de direitos humanos que relaciona num único documento tanto direitos civis e políticos em conjunto com direitos econômicos, sociais e culturais, além de que também inova por meio de disposições sobre o direito ao meio ambiente e direito dos povos como direitos fundamentais. No plano da institucionalidade, essa Carta de Banjul criou um único órgão, que foi a Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Essa comissão com sede na cidade de Banjul, em Gâmbia, e que possui competência para a promoção e proteção na área de direitos humanos e dos povos. E essa função protetiva, ela é exercida por meio da elaboração de estudos e pesquisa relativa aos problemas africanos e todos os assuntos tratados pela própria Carta de Banjul. Além disso, incumbe essa comissão também dar parecer ou fazer recomendações a governos sobre como promover direitos humanos, cooperar com as instituições africanas ou internacionais que são especializadas na temática dos direitos humanos e como elaborar opiniões interpretativas, então fazer aí a hermenêutica sobre as disposições da Carta, se provocada por um Estado parte, instituição da União Africana ou organização africana reconhecida. E essa organização africana reconhecida, ela está no âmbito das ONGs, tá? Das ONGs, que são aí, depois eu vou comentar rapidamente, serão reconhecidos também como sujeitos. Na questão da proteção, a comissão tem poder de análise de demandas interestatais e petições individuais de vítimas de violação de direitos humanos. Então, se houve uma violação, tanto a petição individual da vítima quanto o Estado teriam aí a possibilidade de levar isso à comissão. Essas demandas individuais, elas devem conter alguns requisitos, como identidade do autor, é claro, pode ser mantido em sigilo, ou fatos relativos, meios de prova, etc. Ela tem que ser interposta em prazo, aí já parte procedimental mesmo, em prazo razoável, a partir do esgotamento dos recursos internos, e não pode ter sido resolvido por outro órgão internacional. Então, a Carta de Banjul exige que haja coisa julgada internacional. Ela não vai versar sobre algo que já foi discutido, já teve uma decisão de mérito aí em outro organismo, outra organização. Tem toda a sua sistemática, mas no final dessa sistemática a comissão vai elaborar uma recomendação, ok? E esse conteúdo vai atingir a reparação do direito envolvido. Será encaminhado ao Estado que está em questão e à Conferência dos Chefes de Estado. As petições individuais, elas ainda geralmente podem conter relato sobre a existência de um quadro de violações graves e sistemáticas, então se não é algo pontual, é algo sistêmico. E cabe à comissão, nesse tipo de caso, não fazer a recomendação que eu comentei agora, mas sim provocar a Conferência dos Chefes de Estado da África, da União Africana, para que interfira nesse quadro sistemático aí de violações. E é interessante, surge agora a figura das organizações não governamentais, que desempenham um papel muito importante na atividade da comissão. Por quê? São essas organizações que elas vão fazer um monitoramento das situações de violação que porventura ocorram, e elas vão dar visibilidade às atividades da comissão, é claro, por meio de organização de conferências, enfim, e elas vão monitorar para ver se há realmente o cumprimento por parte dos Estados nos dispositivos da Carta de Banjul, que institui todo esse sistema. Acontece que, desde 1998, a Comissão tem reconhecido o status para as organizações não governamentais de observadores. E essa condição assegura a participação durante as sessões públicas do órgão. Para ter uma noção de dados, atualmente há 465 organizações não governamentais com status reconhecido perante a Comissão, incluindo uma que é do Brasil. Então, a participação das ONGs tem sido muito forte.
Esse sistema é inovador por esse aspecto, mas cabe algumas críticas. Uma delas, a primeira delas, é claro, a questão dos recursos financeiros propriamente. Porque dos cerca de 8,8 milhões de dólares que foram aprovados no orçamento de 2013, apenas 4,6 referentes a contribuições externas foram executados. Então, esse cerceamento da possibilidade de atuação mais prática e mais eficiente por falta de recursos. Além disso, a ausência de instrumentos que assegurem o cumprimento das resoluções que a comissão promove, e o limitado número de reuniões, porque a ideia dela, o procedimento, são 2 reuniões por ano, com de cada reunião 15 dias. E prazos se dilatam, enfim, há algumas críticas que são atribuídas à efetividade dessa comissão, embora, em tese, ela tenha uma importância razoável e ela tem a possibilidade de atuar de maneira muito interessante. Só que aí, seguindo na esteira do que ocorre com os outros sistemas, europeu principalmente, interamericano também, foi feito em 1998, na verdade, um protocolo adicional à Carta de Banjul. E esse protocolo estabeleceu a criação da Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Esse protocolo está em vigor desde 2006, que foi quando ocorreu a 15ª ratificação dos 26 países aí que vão integrar esse sistema. A corte ela é sediada em Arusha, na Tanzânia, e tem jurisdição sobre casos contenciosos. Então, se antes nós tínhamos a denúncia de uma violação, seja pontual, seja sistêmica, que ia transitar naquele procedimental que eu comentei da comissão, agora, se há um caso contencioso, ele poderá ser remetido à corte africana. E, além disso, a Corte também tem competência para fazer a interpretação e a aplicação da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos, bem como dos demais instrumentos de direitos humanos ratificados pelo Estado. Então, se um Estado réu ele ratificou, além da Carta Africana, outros instrumentos, outras convenções, enfim, que trabalham com o direito internacional dos direitos humanos, a Corte se atribui competência para também fazer a interpretação desses instrumentos. E aí vem a tônica do nosso trabalho, a tônica do nosso grupo, que é a questão dos sujeitos, né? Essa questão da diferenciação dos sujeitos que têm a possibilidade de peticionar. E os sujeitos que são legitimados como sujeitos ativos na Corte Africana são, em primeiro lugar, a própria comissão. Então, a própria comissão pode entrar com o processo. Qualquer um dos estados parte do protocolo de 98, né, que ratificaram ali. Um estado de nacionalidade da vítima de violação dos direitos humanos. Então, se, por exemplo, a vítima ela não está inserida no rol dos estados que ratificaram o protocolo, o estado da nacionalidade pode fazer esse papel de sujeito ativo. Organizações internacionais, intergovernamentais africanas e indivíduos ou organizações não governamentais, novamente essa figura do indivíduo e aqui da ONG como uma possibilidade de sujeito ativo. E é interessante que, em relação a esse último, o protocolo estabeleceu um procedimento um pouco complicado, e aí vem a crítica à Corte Africana, porque existe a necessidade, o Estado parte, ele pode declarar que se aceitará ou não a demanda apresentada diretamente por indivíduos ou ONGs. Isso está no artigo 34.6 do protocolo. E aí vai caber à Corte reconhecer ou não a petição apresentada. Então, qual que é a questão? O indivíduo tem acesso, mas ao mesmo tempo é necessário que o Estado reconheça esse acesso. Então, tem acesso, mas não tão diretamente quanto deveria ser. E qual que é a questão? Dos 26 estados partes do protocolo de 98, apenas 7 até agora reconheceram a possibilidade da Corte conhecer demandas individuais. Burkina Faso, Mali, Malawi, Gana, Ruanda, Tanzânia e Costa do Marfim. Há outros requisitos para admissão de petições, de processos, né, na Corte, que vão estar no mesmo rol ali da comissão. Então tem que ser por escrito, tem que haver o esgotamento de recursos internos no Estado para que você possa impetrar junto à Corte Africana, a interposição em prazo razoável, etc.
E é interessante que a corte africana recebeu seu primeiro caso em 2008, o caso Michelot Yobogombaye versus Senegal, tendo até o momento recebido 28 demandas contenciosas, isso de 2008 até agora, e 5 consultivas, sendo que apenas 6 sentenças foram concluídas, 5 na matéria contenciosa e 1 consultiva. E só para finalizar mesmo, uma última curiosidade, olhando ali no site, que é fácil de você colocar, o site da Comissão Africana, a Comissão Africana é composta por 11 membros, que são eleitos dentre peritos que são designados pela União Africana. Desses 11 membros, 6 são mulheres, que demonstram um vanguardismo interessante sobre vários aspectos em relação ao sistema africano de proteção de direitos humanos. É isso, muito obrigado. Só fazer 2 apontamentos aqui, um de fundo teórico e outro de fundo formal. Essas discussões que a gente travou aqui foram só um pincelamento daquilo que a gente trabalhou dentro da pesquisa, na nossa participação quanto a esse tema de acesso do indivíduo nas cortes de direitos humanos. Muitos temas foram debatidos nessa pesquisa, mas que não davam aí para serem explorados, mas que vale pelo menos o apontamento. Uma das discussões que a gente travou, por exemplo, é de que o acesso ao indivíduo nesses sistemas, eles têm que ser tão razoáveis, tão protetivos quanto aqueles internos que eles exigem que o sejam. Então, se eu exijo de um Estado que ele promova um processo célere, esse processo internacional tem que ser célere também. E a gente percebe no sistema interamericano uma realidade de demandas que, ao acessar a corte, já se passaram 3 anos. E mais 3 anos para a conclusão de um caso perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, será que o processo perante o sistema interamericano de direitos humanos é um processo célere, não estaria violando também direitos humanos? É uma questão a ser colocada. O sistema interamericano tem desenvolvido também a ideia, a figura do defensor interamericano, que é a construção de uma assessoria jurídica do próprio sistema, que em substituição às organizações não governamentais, que têm a sua própria pauta, que têm a sua própria agenda de atuação no sistema. Se percebe a necessidade de auxílio dessas organizações não governamentais, mas que por conta dos seus interesses, algumas demandas ficariam aí relegadas e não poderiam acessar o sistema. Então a Defensoria Interamericana daria resposta a esta dificuldade. Como o Carlos já disse, a dificuldade, a escassez de recursos no sistema africano, a conceituação de grupos vulneráveis dentro, aí muito discutido dentro do sistema europeu, o acesso a grupos vulneráveis, a grupos que não conseguem nem vocalizar uma demanda estruturada para buscar valer os seus direitos, não só direitos individuais, mas direitos coletivos, levar esses direitos ao sistema europeu. Então é uma temática a ser discutida também, bem como a teoria da margem de apreciação aplicada aí dentro do sistema europeu. Será que a aplicação da teoria de margem de apreciação não seria aí fazendo aí um contraponto radical, uma denegação de justiça na medida em que eu recebo a petição, mas ao final da minha demanda eu devolvo ao Estado a decisão sobre a violação em si? Então seria aí, enfim, no último, uma denegação de justiça do próprio sistema europeu. Então são questões aí que foram pontuadas. E aí a segunda questão de ponto formal que eu lhes falei, este não foi uma pesquisa feita só para que nós 4 que apresentamos. Eu gostaria de pontuar aí também membros que inclusive estão aqui presentes aqui, como o Paulo Guedes, a Juliane Viana, a Lara Stúrio, o Jefferson, que não está aqui hoje, Daniela Bussi e o André Zueta, que são membros também deste grupo de estudos, desse subgrupo das Cortes de Direitos Humanos, e que se empenharam bastante aí na construção de todos esses estudos. E aí, por fim, eu gostaria de agradecer aqui ao nosso coordenador, Hercúleo, coordenador, que além dessas funções administrativas e de responsabilidade de organização de todo esse simpósio, é também um pesquisador e participa aí de forma ativa e muito interessante dentro das discussões do nosso grupo, e membro também de um dos subgrupos do Tribunal do Mar
que teve também aí o seu momento de participação, teve as suas pesquisas desenvolvidas. Então, agradeço a ele, a esse esforço, e parabenizo aí por esse esforço duplo de pesquisador e administrador desse grupo de estudos de tribunais internacionais. Obrigado. Obrigado, Rafael, inclusive pela paciência com o grupo, né, ao longo desses 5 anos de participação, pelo menos. Né? Obrigado. Gostaria de convidar agora o grupo da Corte Permanente de Arbitragem e do ICSID para que realize sua apresentação a respeito do acesso em razão da matéria, da pessoa e da vontade às jurisdições internacionais do CPA e do ICSID. Com a palavra, então, a coordenadora do grupo, da Corte Permanente de Arbitragem, do ICSID, a mestranda Vivian Rocha. Boa tarde a todos. Meu nome é Vivian, como já foi apresentada, sou coordenadora do subgrupo da Corte Permanente de Arbitragem e do ICSID. O intuito da nossa apresentação é mostrar de uma forma mais explicativa a jurisdição da Corte Permanente de Arbitragem e do ICSID, seja em razão da matéria, da pessoa e da vontade. Apesar de não serem tribunais propriamente ditos, eles oferecem instrumentos para a solução de disputas, como centros de arbitragem. Bom, sabe-se que, embora a preservação da paz ela seja uma das premissas principais a serem alcançadas pela comunidade internacional, não se pode ignorar que frequentemente surjam conflitos entre estados, indivíduos e outros atores internacionais. Outros atores aqui nós abarcamos, como foco da nossa pesquisa, as empresas transnacionais. Bom, esses conflitos eles podem ter caráter tanto político quanto jurídico, e podem ser resolvidos tanto por meios negociados quanto meios jurídicos. Para o estudo que nós pretendemos fazer aqui, nós vamos se ater aos meios jurídicos, principalmente que fazem parte de uma gama de instrumentos existentes e chancelados para o alcance da solução pacífica de controvérsias, em conformidade com o direito internacional. Bom, mas nem sempre o cenário foi esse. Antigamente, até o início do século XX, as soluções das controvérsias internacionais elas tinham caráter da diplomacia power-oriented, ou seja, elas eram resolvidas por sanções unilaterais ou pressões por meio da força. Foi só com o advento de normas pré-definidas, especificamente traçadas para a solução de conflitos internacionais, que foram reguladas de início pelas Convenções de Haia de 1899 e de 1907, que versam sobre a solução pacífica de controvérsias, consagrando a arbitragem internacional como um meio para o alcance dessa solução pacífica de controvérsias, que se inaugurou uma nova fase para o direito internacional, com um sistema baseado em regras, ou seja, um sistema rule-oriented, que as decisões quanto aos conflitos internacionais agora seriam baseadas nas regras de direito internacional, não mais apenas pela força, e impostas por terceiros, o que trouxe maior previsibilidade e a consagração da justiça, portanto, com a observância das regras do direito. Bom, assim sendo, pode-se realizar uma primeira afirmação aqui, a de que a solução pacífica de conflitos prevista pela arbitragem internacional, ela se manifestou como um meio de acesso à justiça internacional, e uma justiça baseada, portanto, no direito internacional. Bom, a arbitragem ela pode se dar de duas formas.
arbitragem ad hoc, que permite que todos os elementos sejam estabelecidos pelas partes da controvérsia mediante um instrumento chamado compromisso, e uma segunda que trata-se da arbitragem institucional, que se dá quando da previsão da arbitragem em algum tratado internacional ou um ato constitutivo de uma organização internacional. Qualquer das formas que se adote para a arbitragem internacional através de um compromisso de vinculação expresso revela, portanto, a confiança das partes por essa opção jurisdicional para a solução das controvérsias. E essa preferência ela pode se dar por sua flexibilidade, ao se adaptar às particularidades de cada litígio, e também seja por ter mecanismos processuais e materiais pré-estabelecidos pelas próprias partes, como, por exemplo, regras procedimentais, limitação das fontes internacionais aplicáveis ou estipulação da sede, além da submissão do litígio a um terceiro para que, através de uma prolação de um laudo arbitral, resolva essa questão. Bom, o direito internacional público, nesse sentido, ele cuida tanto da arbitragem entre Estados, quanto da arbitragem entre Estado e particular, qual seja aquela fundada por um tratado de investimentos ou então pelo ICSID, que seria o Centro Internacional para a Resolução de Disputas sobre Investimentos, aqui já citado. Bom, a arbitragem exclusiva entre particulares, apenas para diferenciar dessa arbitragem de direito internacional público, ela remonta ao campo do direito internacional privado, pois ela engloba, no caso, relações privadas, como, por exemplo, relações contratuais. Bom, assim sendo, a arbitragem internacional, estudada aqui pelo nosso grupo, ela pode ser considerada um meio de acesso na busca de uma decisão mais justa. Por isso, nós vamos abordar aqui, com os outros componentes, a jurisdição arbitral, no âmbito da CPA, a Corte Permanente de Arbitragem do ICSID, nosso objeto de estudo, em razão da matéria, pessoa e da vontade. Eu vou falar sobre a organização da matéria das partes. A Corte Permanente de Arbitragem, ela sede em Haia, e ela foi dirigida pela Conferência de Paz de Haia, onde eles firmaram a Convenção de 1699. Depois a gente tem a segunda conferência de Paz de Haia, que tem a Convenção de 1917, que revoga a Convenção de 1959, e aí, em relação à Conferência da ela é tratada dos artigos 21 da Convenção de 1959 e 44 da Convenção de 1917. Eles são bem amplos, eles falam que a Corte tem competência em todos os casos que são submetidos a ela. Então, a gente achou necessário fazer uma análise dos casos para ver qual era essa tendência. Antes de 1930, os conflitos que eram solucionados pela Corte envolviam apenas estados. Então, as matérias mais comuns eram matérias de disputa de territórios, legítimas, e aí, depois de 1930, nesse meio tempo surgiu o CJ, e o CJ ele tem basicamente as mesmas funções. Então, os conflitos entre estados, eles começaram a ser resolvidos, eles começaram a ser litigados no CJ. E aí a Corte foi regularizada e começou a aceitar acesso aos particulares. Então, nesse segundo momento, tem um destaque para a matéria relacionada ao comércio internacional. O que é importante destacar é que, da análise dos casos, a gente vê que as decisões sempre têm um caráter diplomático e elas não são uniformes porque tem uma validade muito grande nos atos. E mesmo depois dessa análise, a gente vê que não existe mesmo uma restrição de competência, porque realmente a Corte aceita todos os casos que são submetidos a ela. Quanto ao ICSID, ele tem a regimentação
relação à matéria, ela tem duas condições fundamentais. Uma é como é que a controvérsia tem que ser jurídica e a outra é que o conflito tem que ter surgido diretamente de um investimento. O problema aqui tem maior é a questão do investimento. Só que não é exatamente um problema, ele foi ele é um departamento mundial e ele foi criado para atrair investimento estrangeiro para o Estado. O Estado, ele deixa de... ele fez isso da sua jurisdição para criar essa confiança entre o investidor e o Estado. Mas o que aconteceu? Depois, a jurisprudência do CID foi evoluindo. E aí a gente tem o caso Salini. O caso Salini ele é importante porque antes do caso Salini você não os próprios as partes decidiam o que era investimento. Depois do caso Salini não. Tem as características. O tribunal ele criou características para o investimento, que são 3 critérios. Seria a contribuição do país receptor de investimento, que pode ser um investimento direto ou indireto. Direto é uma utilização de know-how, instalações, e indireto mais ligado ao financiamento. A duração do período de cumprimento do contrato, que seria de 2 a 5 anos, e a participação pelo investidor no ciclo de transação. É importante dizer ainda que a jurisprudência acerca da matéria não é estável, porque às vezes o tribunal ele utiliza o caso Salini, então ele utiliza esses critérios pelo qual ele investimento, e às vezes não. Boa tarde, meu nome é Gabriela, eu também faço parte do grupo do CPA Exceed. Bom, além da questão do acesso em razão à matéria, a gente também passa a ter um acesso em razão à pessoa. Como vocês sabem, o acesso à justiça se dá a partir do preenchimento de certos requisitos, e que em seu conjunto é que possibilita o exercício da jurisdição do tribunal ou centro em questão. O acesso em razão da pessoa é um desses requisitos que devem ser preenchidos para o exercício da jurisdição, e é a partir desse critério que se vai saber qual é a parte legítima capaz de acionar o tribunal ou corte. No caso de CID e CPA da corte, né, de arbitragem. Qual é o lugar onde vai se achar? Quem é que pode acessar as cortes? Será nas convenções internacionais. Nelas vai ter o dispositivo que vai dizer qual é o modo de acionamento e por quem deve ser feito, como é que ele é demandado. No caso do ICSID, especificamente, a Convenção de Washington, no artigo 25, ele dispõe que são partes legítimas para acionar o centro: 1. Os estados contratantes, ou 2. Os nacionais do estado contratante, diverso daquele que integra o outro polo da ação. A primeira pergunta é: o que é nacional de um estado? Para a Convenção Nacional é qualquer pessoa física ou jurídica, desde que seja um investidor e desde que seja natural de um país diverso daquele que compõe o outro polo da ação. Cumpre ressaltar que a Convenção não especifica o que seria pessoa jurídica, e isso é feito propositalmente para que possa enquadrar todos os tipos de concepções que são encontradas nas normas dos países contratantes. Para determinar a nacionalidade da empresa nesse aspecto, né, e eu especifico empresa porque o nosso grupo se deteve muito no estudo das empresas em virtude da atuação, da notoriedade que hoje em dia as empresas transnacionais recebem. Então, é necessário aplicar um dos controles, ou seja, saber qual é o local de registro, local de incorporação, local da central administrativa ou o principal local onde são desenvolvidas atividades empresariais. Caso a empresa apresente mais de uma nacionalidade, pelo menos uma delas deve pertencer ao estado contratante e ser diferente do país que integra o outro polo. Existe, contudo, assim, uma exceção para essa questão, essa exigência de que o nacional seja de um país diferente
do Estado que está atuando no outro polo, que é no caso de empresas com controle estrangeiro. Nesse caso, de acordo com o artigo 25, inciso 2, a linha B, da Convenção de Washington, caso exista controle estrangeiro, uma empresa, mesmo que nacional do Estado o qual está sendo demandado, que está no outro polo da ação, ela poderá ter acesso à jurisdição do exílio. No caso da Corte Permanente de Arbitragem, tanto a Convenção de 1899, no artigo 15, quanto a Convenção de Haia de 1907, no artigo 37, elas apenas se referem expressamente aos Estados, como entes partes legítimos para acessar ao tribunal. Então, ambos os artigos, de maneira um pouco diferente, dispõem que a arbitragem internacional tem por objeto a resolução de disputas entre Estados, por juízes de sua escolha e com base no respeito à lei. Todavia, com a dinâmica atual, ficou evidente logo que existia uma necessidade de regulamentar conflitos que envolvessem outras entidades internacionais que não fossem os Estados e também que envolvessem temáticas que não ficassem limitadas àquelas temáticas originalmente consubstanciadas nas relações interestatais. Então, a CPA passou a empregar as regras de arbitragem da Unicitral, que estão contidas na Resolução 31 de 98 das Nações Unidas. Em sua origem, essas regras visavam regulamentar soluções de controvérsias através da arbitragem no âmbito das relações internacionais do comércio. A Corte, assim, adotando essas regras, acabou ampliando o seu acesso em razão da pessoa e não só agora resolvendo disputas que envolvem Estados, mas também partes comerciais privadas. Isso também houve uma consequência na sua temática. Enfim, então, só para finalizar, essa modificação no CPA fica evidente esse alargamento do acesso à justiça no âmbito da razão, do acesso em razão da pessoa. A Rafaela vai dar mais uma continuação nesse aspecto, explicitando uns aspectos interessantes, inclusive que o grupo anterior tocou um pouco nesse ponto. Boa tarde, gente. Meu nome é Rafaela. Eu vou começar a falar sobre uma parte menos expositiva, um pouco mais questionada da nossa pesquisa. Como o grupo anterior conseguiu abordar, muito feliz, para ficar mais rico no debate. Existe um grande debate no direito internacional acerca da subjetividade. Ou seja, quem seriam os sujeitos do direito internacional? E existem três tópicos muito que não existe uma doutrina consolidada quanto aos indivíduos, que atualmente é o mais sólido, as ONGs, que é como o Carlos mencionou nas cortes africanas, teve um avanço, e as empresas transnacionais. Devido ao fato da arbitragem ter um grande contato com a necessidade de amplo acesso da empresa, nós não temos a essa discussão. Fica claro que a doutrina contemporânea é marcada pela expansão do conceito a fim de suplantar o entendimento estatal, ou seja, o entendimento de que o sujeito de direito internacional é necessariamente produto e braço e extensão do Estado, hoje já não contempla os objetivos do direito internacional. E dessa forma nós conseguimos perceber a atuação das entidades internacionais e se elas podem ou não se encaixar. A fim de entender o que os estudiosos da área definem sobre isso, o grande debate, eu coloco de maneira sucinta à nossa disposição, mas o cerne do debate é a questão. A personalidade, ela se atém à capacidade daquela entidade de acionar o sistema internacional, ela se atém ao poder de celebração de uma norma e ser destinatário dessa norma. Esses dois conceitos, a capacidade e o poder normativo, tanto de celebrar o tratado quanto de ser destinatário do tratado. Já percebemos que a empresa transnacional ela
ativo e ela exerce o seu direito na sua capacidade de defesa das suas demandas no âmbito processual internacional. Porém, ela não é capaz de, por exemplo, celebrar tratados e ela não tem sido objeto direto desses tratados. Portanto, existe o grande debate se ela é ou não sujeito. Os doutrinadores que entendem que a capacidade por si só já é o fruto dessa personalidade entende que não há necessidade dela ser uma celebradora de tratados, visto que ela tem essa capacidade. Enquanto existem outros doutrinadores que entendem que há necessidade dessa entidade ser possuidora do poder de celebração e ser o centro de destinatário do conteúdo normativado. E não há, por enquanto, a nossa pesquisa mais mostra os apontamentos nesse sentido, mas por enquanto não há normas internacionais que regulem diretamente a atuação da empresa transnacional. E esse é um debate interessante que nós tratamos toda essa exposição. Agora, quanto ao terceiro critério, quanto à competência em razão da vontade, quando se trata de arbitragem, fica claro a grande conexão, visto que não é possível que a arbitragem ocorra sem a concordância entre as partes para isso. A natureza contratual requer consentimento e, enquanto as cortes nacionais derivam da jurisdição da lei, os tribunais arbitrais só possuem jurisdição quando há compromisso arbitral. Portanto, isso é da exposição quanto ao critério da razão da vontade sobre esse aspecto. Opa, boa tarde, meu nome é Raul, sou um da graduação do caso. E, bem, continuando, a Rafaela introduziu aqui o tema do critério volitivo, e eu vou entrar especificamente como ele se dá no ICSID e na Corte de Arbitragem, CPA. A arbitragem, como um todo, ela é regida pelo princípio da autonomia da vontade. Nesse sentido, um país só ficará submetido à jurisdição de um dado tribunal ou corte de arbitragem se expressamente manifestar a sua aceitação. Nos conflitos submetidos ao litígio, existem sempre duas partes de diferentes naturezas, o investidor e o Estado que recebe o investimento. Para o investidor, a aceitação é mais simples e se dará pelo contrato firmado com o Estado ou por qualquer outro documento que ela apresentar, ou mesmo simplesmente pela submissão do litígio ao litígio. Para os Estados, por outro lado, de acordo com o preâmbulo e com o artigo 25, a mera adesão à Convenção de Washington não implica a aceitação imediata da arbitragem para todos os conflitos oriundos de investimentos. Para além da adesão à Convenção, faz-se necessária a manifestação por escrito de sua aceitação para submeter determinado caso específico à arbitragem. Essa manifestação expressa, ela pode se dar de várias maneiras. A mais comum é através do próprio contrato de investimento firmado com o investidor, que possui em seu conteúdo previsão de utilização da arbitragem nas possíveis controvérsias que surgirem naquela dada relação contratual. A outra possibilidade de se dar é através de um tratado bilateral de investimentos firmado entre o país executor do investimento e o país de origem do investidor. Essa possibilidade tem sido aceita nos tribunais do ICSID, assemelhando-se a uma oferta pública de arbitragem enquanto durar a vigência do tratado. Temos, por fim, como última possibilidade, a aceitação do exercício jurisdicional pelo ICSID por meio da legislação nacional dos próprios países receptores do investimento, representando, assim, uma forma de oferta geral por meio de instrumentos convencionais multilaterais. Fica aparente que parece, no primeiro momento, que o acesso ao ICSID, o critério volitivo, ele vai limitar em muito, porque precisa, pelo menos para os estados, precisa que além de que ele seja signatário da convenção, que ele que tenha essa manifestação expressa. Então, foi desenvolvida uma solução para esse acesso aparentemente limitado ao ICSID, sendo ela um mecanismo complementar, que surgiu em um contexto no qual havia a necessidade de se estender a arbitragem aos países latino-americanos, que não eram signatários da Convenção de Washington.
Além disso, procurava-se uma forma de publicidade, mostrando aos estados não signatários e aos particulares os benefícios do sistema de solução de controvérsias do ICSID. Nesse sentido, o mecanismo complementar possibilitou que estados, mesmo não signatários da Convenção, pudessem se utilizar da arbitragem do ICSID, desde que ambas as partes escolham por se submeter a esse procedimento. A partir de então, iniciando o procedimento arbitral, não poderão as partes se utilizar de outro meio para resolver a controvérsia em questão. Além disso, algumas matérias que não eram abarcadas pelo ICSID passam a ser aceitas por meio desse recurso, como disputas que não tenham surgido diretamente de investimento, mas que, ao mesmo tempo, não se caracterizem como uma transação comercial ordinária. Desse modo, ampliou-se os requisitos pessoais e materiais para acesso ao ICSID. Para estados como, por exemplo, o Brasil, a Índia e a África do Sul, que não ratificaram a Convenção de Washington, o mecanismo complementar acaba se mostrando como alternativa para que esses países se utilizem também do centro e de seu sistema de solução pacífica de controvérsias. Já entrando agora na abordagem que a Corte Permanente faz do critério coletivo, como dito anteriormente, os tribunais arbitrais internacionais têm unanimemente como princípio e regra básica o consentimento das partes para o seu exercício jurisdicional. As maneiras de averiguação do consentimento para o exercício jurisdicional da Corte são, em essência, as mesmas do ICSID, pois a ratione voluntatis e, por consequência, o consentimento são intrínsecos à arbitragem como meio alternativo de controvérsia, de solução de controvérsia. A aproximação das duas instâncias internacionais é clara, tendo em vista que em várias decisões da Corte Permanente são citadas decisões do ICSID, principalmente no que diz respeito à matéria do consentimento. Dentre as hipóteses assim trazidas anteriormente, a forma mais comum de aceitação do exercício jurisdicional se dá através dos tratados bilaterais, firmados entre os países, que por vezes prevêem a utilização da arbitragem para a solução de conflitos e litígios que possam vir a surgir entre os países que o firmaram. Os Estados, contudo, no momento de dar o consentimento para o exercício jurisdicional da arbitragem, podem condicioná-lo na forma, na matéria e na pessoa. Dessa forma, um Estado pode, por meio de um TBI, consentir com a utilização da via arbitral, mas somente para a solução de litígios relacionados a financiamentos do investimento, não a qualquer matéria do investimento que possa surgir no litígio sobre ela. Essas possibilidades são claras, pois, como bem aponta o próprio Tribunal Arbitral da Corte, na análise do caso réplica ao contramemorial das demandantes sobre a jurisdição do Tribunal Arbitral, o consentimento das partes para o exercício jurisdicional de um órgão de arbitragem representa o exercício da vontade livre das partes, e por isso não necessariamente precisaria ser dado irrestritamente, pois, por vezes, as partes não desejam aplicar a arbitragem a todo tipo de controvérsia, e forçá-las a tal seria contrário ao princípio predominante da arbitragem internacional. O consentimento, portanto, dado pelos Estados para a utilização da via arbitral deve ser claro, certo e não ambíguo, sendo a interpretação desse consentimento sempre restritiva, de forma a não extrapolar os limites e, em última análise, para não subverter a vontade expressa das partes. Bom, por fim, como conclusão do grupo, diz que, apesar da proliferação de tribunais internacionais, um claro fenômeno de jurisdicionalização, tendo bastantes árvores e grupos de Wagner, o recurso à arbitragem internacional de direito internacional público, ela continua sendo de grande importância. Por quê? Porque ela marcou a transição de uma lógica de solução de disputas conforme as razões do poder por uma lógica do direito. Em segundo lugar, ela é ampla materialmente, assim como os colegas já falaram sua exposição, podendo envolver matérias distintas, desde controvérsias, no caso, envolvendo meio ambiente, até controvérsias envolvendo investimentos. Terceiro, que pode arbitrar causa entre estados e também entre estados e particulares. E, em quarto lugar, porque decorre da vontade dos estados, que consentem formalmente, portanto, com a jurisdição arbitral. Portanto,
fato, mesmo com a complexidade das disputas internacionais recentemente, procedimentos permanentes tendem a conviver também com os procedimentos ad hoc ou institucionais arbitrais. E o fato de serem mais flexíveis às particularidades de cada litígio faz com que ainda sejam uma opção a ser utilizada. Muito obrigada. Obrigado, Vivian, Milena, Gabriela, Rafaela, Raul, pela apresentação. Gostaria de convidar o grupo do Tribunal Internacional sobre o Direito do Mar para realizar uma apresentação a respeito da evolução jurisprudencial do Tribunal Internacional sobre o Direito do Mar. E também gostaria de convidar o doutorando Jean Dietz para que assuma a presidência dos trabalhos.